Em nome de Jesus, eu ordeno que esse espírito saia agora de você. Quantas e quantas vezes você já ouviu essa indagação de pessoas invocando que o espírito do mal saia do corpo da pessoa? E não foi diferente. Aconteceu isso em Atos capítulo 16. Paulo ordena que o espírito do inimigo, o espírito do diabo, saia do corpo daquela escrava. Essa é mais uma série. Sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Essa é a quarta aula. A quarta aula eu quero convidar você a ficar aqui e ir comigo até o final e ver mais um capítulo da história de Paulo. Paulo agora tem um encontro e ele acabou provocando uma situação da qual ele teve as consequências mais uma vez. Paulo não para, ele tem uma missão, como a gente viu na mensagem da última aula. E se você está gostando dessas aulas, eu já peço para que você possa curtir, né? Deixa o seu joinha. Tem um sininho aqui. Você pega, ativa esse sininho para você continuar recebendo as minhas mensagens. E compartilha e deixa seu comentário também, tá bom? Eu quero saber de você, o que você está achando dessa série Sejam Meus Imitadores, como eu também sou de Cristo. Capítulo 16 de Atos, Paulo então passa a conhecer Timóteo. Timóteo agora vai acompanhar ele se separa então de Barnabé e passa então Timóteo a fazer parte dessa jornada com ele, de continuar levando as boas novas de Cristo para várias cidades. E Paulo aqui então, ele está levando o evangelho e tem uma pessoa que está incomodando Paulo. Tem uma pessoa que está incomodando, está sendo incomodada porque Paulo está levando a palavra. E aqui tem uma guerra espiritual. E eu queria dividir com vocês em Atos capítulo 16, tá? Versículo 16 em diante. Aconteceu que quando estávamos indo para o lugar de oração, então Paulo estava indo para um lugar de oração, uma jovem escrava veio ao nosso encontro. Ela tinha um espírito oracular. Né? Oracular significa um espírito do diabo que fazia com que a moça adivinhasse as coisas. Tá? E então essa mulher tinha um espírito oracular e dava muitos lucros aos seus donos, adivinhando o futuro. Ela seguia a Paulo e a nós e gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles estão anunciando a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por vários dias, até que Paulo, ficando aborrecido, virou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E naquele mesmo instante, o Espírito saiu dela. É interessante aqui a gente observar e fazer realmente essa observação para que você está assistindo, que só os apóstolos tinham o poder para fazer isso, e os apóstolos também transferiram o poder para algumas pessoas que estavam servindo a igreja do primeiro século. E isso se encerrou. Então, se em algum momento alguém está se manifestando em tirar o espírito de alguém, isso não tem validade, segundo as escrituras. Tá bom? A gente precisa entender isso na medida que a gente vai estudando. Bom, então, aqui não para. Paulo, então, criou um impasse, porque existia um interesse muito grande, né, nessa mulher. Os donos dessa mulher ganhavam dinheiro, e não ganhava pouco. Aqui foi mencionado que eles ganhavam muito dinheiro usando essa mulher que tinha o espírito de adivinhação. Só que o que acontece? Paulo rompe isso. Né?
Essa mulher está provocando ele insistentemente. O inimigo está querendo minar Paulo em continuar com a mensagem dele. Então o que acontece aqui? Paulo expulsa o espírito. Então isso acaba criando o desinteresse, né? O desinteresse dos donos delas. Acaba criando um conflito, porque afinal era o ganha-pão daquelas pessoas ali. E vamos continuar. E isso teve uma consequência para Paulo. E quando os donos da escrava viram que a sua fonte de lucro tinha secado, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram à praça pública, diante das autoridades. Eles os levaram para o oficial romano e disseram: estes homens são judeus e estão fazendo desordens em nossa cidade. Eles estão ensinando costumes que estão fora da nossa lei. Né? Lembrando que os judeus viviam sobre, né, a lei. Estão fora da nossa lei e que nós, os romanos, não podemos aceitar, nem tampouco praticar aquilo que Paulo estava dizendo. E continuando, a multidão se juntou para atacá-los. E os oficiais romanos então rasgaram as roupas de Paulo e de Silas e mandaram que eles fossem açoitados com varas. Depois de terem batido bastante neles, os oficiais o atiraram na prisão e ordenaram ao carcereiro e os levou para a prisão interior e prendeu os pés deles em pedaços de madeira pesado. Então Paulo aqui sofre uma consequência. Paulo, além de ter apanhado, sendo açoitado, ele então é levado por uma prisão e não basta ele estar preso só, como também prender os pés dele. Mas não continua. Olha que Deus vai agir através de Paulo. No versículo 25 de capítulo 16, acompanha comigo. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, enquanto os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que abalou até os alicerces da prisão. E nesse instante, todas as portas se abriram e quebraram-se todas as correntes que prendiam os presos. O carcereiro acordou e, quando viu as portas da prisão abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então tirou a espada para se matar. Mas Paulo gritou dizendo: não faça nenhum mal a si mesmo, pois estamos todos aqui. E o carcereiro então pediu luz e, entrando depressa, ajoelhou-se aos pés de Paulo e Silas, tremendo de medo. Depois, levando-os para fora, disse-lhes: Senhor, o que devo para ser salvo? E eles disseram: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E eles anunciaram a mensagem do Senhor, como também a todos que estavam em sua casa. E o carcereiro levou aquela hora da noite mesmo e lavou os ferimentos deles. Logo depois, ele e todos da sua família foram batizados. Depois ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu de comida. Então, tanto ele como toda a sua família ficaram felizes por terem acreditado em Deus. Tudo tem um propósito quando nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós começamos a entender por que Jesus chamou Paulo para essa missão. Paulo, em nenhum momento, ele se arredou daquilo que estava proposto. E essa é uma grande lição que a gente vê aqui. Paulo estava constantemente, quando a gente já viu
na última aula, orando, cantando, louvando a Deus. Quem diria, nós que temos poucos problemas, que muitas vezes nos afasta da presença de Deus, a gente muitas vezes fala que não se sente coragem, não tem forças para poder elevar os nossos pensamentos, a nossa palavra para Deus. E Paulo estava aqui, sendo preso, acabado de ter apanhado, açoitado, mas estava lá, louvando a Deus. Ele poderia estar reclamando: Deus, eu tenho feito por você, eu tenho levado a tua palavra, e você me deixa eu cair nessa situação? Mas não, ao contrário, ele estava agradecendo. Então a grande lição aqui é: oramos sem cessar, independente das circunstâncias que você e eu estamos, inclusive que muita gente estão sendo aprisionadas dentro da sua casa por uma doença. Isso não pode parar a gente, de a gente continuar agradecendo a Deus por todas as coisas. E Paulo aqui dá uma grande lição. E quando nós estamos invocando, falando o nome dele, Deus age na vida nossa, como agiu na vida de Paulo. E assim, mais um carcereiro e toda a sua família se converteu. Agora começamos a cada vez mais entender por que Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Obrigado por você ter me acompanhado até aqui no final dessa mensagem. Espero que tenha sido edificante para você. E fica comigo, vamos continuar nessa jornada. Vamos juntos descobrir mais sobre a vida de Paulo. E se você perdeu alguma dessas aulas sobre Sejam Meus Imitadores, como eu também sou de Cristo, essa série, eu peço para que você volte ou veja aqui na descrição as outras aulas para poder a gente acompanhar junto essa jornada, essa história de Paulo, que nos encoraja a seguir realmente a Cristo e levar a sua mensagem, a mensagem das boas novas de Jesus. O que Jesus fez na sua vida, o que Jesus fez na nossa vida, nós devemos levar essa mensagem maravilhosa de Cristo Jesus, tá bom? Fica aqui o meu grande abraço e até a próxima mensagem.